Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Loca Virtual, esse ambiente que acolhe arte e gente de todos os... Eu sou Emily Nóbrega, professora de teatro, atriz, dramaturga. Esta é minha colega Alessandra, esse é meu colega Cairo, e ele vai se apresentar agora. Olá, boa tarde. Eu sou Alessandra Lira, sou atriz, professora de artes, sou pesquisadora na área de teatro de animação e eu tenho a honra de ter vocês como convidados e é um prazer, tanto nesse ambiente descontraído, que é uma loca virtual. Espero que vocês fiquem à vontade para falar o que vocês pensam, o que vocês sentem nesse momento da atualidade, e se sintam à vontade e acolhidos. Obrigada, Cairo. É isso aí, gente. Muito prazer. Eu sou Cairo Vasconcelos, também sou ator, diretor, aqui de Manaus, pela Menina Miúda Produções Artísticas. Agradecer a cada um dos convidados que deu um tempinho nesse mês, né, nesse fim de ano tão corrido. E eu queria que vocês falassem um pouco, quem puder começar a se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, de onde para a gente começar o nosso papo aqui no Maloca. Estamos aqui hoje, né, com a temática do Teatro Negro. Temos Daniele Lima e Marcone Bispo. Marcone, pode começar? Posso? Oi. Eu ia deixar a Daniele começar. Sempre importante quando você tem... deixar as mulheres negras falarem primeiro. Pode ser. É válido nesse momento. Então, Daniele, vai, Dani. Daniele. Manda ver. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daniele Lima. Eu sou atriz e palhaça da cidade de Manaus. Atualmente eu sou mestranda em Sociedade e Cultura pela UFAM. Eu trabalho questões voltadas à presença e inserção da mulher negra nas artes da cena, né? Em específico, a palhaçaria feminina preta. E para mim é muito legal estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E é isso. Bom. Ah, que maravilha. Agora é contigo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos, todas, todos, Todex. Obrigado, Cairo, um amigo que as encruzilhadas do teatro me ofereceram este ano. Obrigado, Emily. Obrigado, Alessandra. E Daniele também. Eu sou Marcone Bispo, eu sou de Recife, Pernambuco, e eu estou atravessando agora, neste biênio 2020-2021, 25 anos de atividade teatral. Há 25 anos atrás, eu fiz uma escolha consciente pelo teatro, a partir do meu primeiro curso, né, que eu resolvi fazer, estudar. Esse curso me levou a pisar pela primeira vez um palco de um teatro profissional. Então, eu estou aqui agora comemorando junto com vocês os 25 anos de teatro. Que ótimo. Pois é. Que maravilha. Começou um dia desses, Marcone. Um dia desses. Né? Eu comecei com 30 anos, eu comecei com 5 anos, então, só para vocês fazerem a conta aí. Tô brincando, Eu comecei. Tá na flor da idade, tá na flor da idade. Eu comecei, não sei mais dizer, eu comecei com... Então, eu tenho 43 anos, completei agora em setembro, então, a maior idade, digamos assim, né, do que a gente considera se tornar um adulto, surgiu com o teatro. Então, eu comecei aos 17, 18 anos, então, o teatro é a primeira escolha consciente da minha maturidade, digamos assim. Olha que maravilha. Então, Marcone, pegando esse gancho de ter consciência do que a gente quer na vida, hoje, dia 20 de novembro, a gente está celebrando aí o Dia da Consciência Negra, né? Homenageando os Zumbi dos Palmares.
e também a todos os povos que são de resistência, né? Não só o povo negro também, mas a gente também destaca esse dia importante. E eu queria saber de vocês, Dani, Marconi, qual o significado da consciência negra para vocês nesse tempo tão difícil em que a gente vê um ataque a essa cultura, a esse povo, né? A gente teve recentemente aí a Fundação Zumbi dos Palmares, com a exclusão de nomes importantes de figuras negras, como Zumbi dos Palmares. E queria que vocês pudessem falar um pouco sobre o que é a consciência negra nesse tempo tão difícil. Uhum. Eu acho que esse dia está muito associado com esse lugar de resistência, né? De saber que, por muito tempo, a nossa voz foi silenciada e separa-se um dia para a gente repensar nisso, né? Pensar nessas questões, mas a gente tem que analisar quais são as nossas práticas antirracistas todos os dias, né? Esse silenciamento pode ser visto também na questão do nosso trabalho enquanto artista, né? Antes de entrar, eu estava refletindo um pouco sobre isso, né? Sobre a quantidade de pessoas negras que normalmente tem nas nossas equipes, né? E às vezes a gente não pensa nessa questão. Eu acho que para esse dia, o que está me provocando mais assim a falar agora é quantas pessoas negras tem na nossa equipe e se essas pessoas negras estão num lugar sem ser o da subalternidade. Não que a gente não possa executar trabalhos que são ditos, né, são dados como subalternos. Mas o problema é se só esses lugares estão colocados para a gente, né? E aí, se a gente pensa nisso e talvez veja que tem essa falta e não se incomode, talvez a gente esteja ocupando esse lugar de privilégio. E aí, e tá tudo bem ocupar um lugar de privilégio, né? A gente, por conta das redes, a gente associa muito esse lugar de privilégio como até um xingamento, não sei. Mas não é essa a questão, é o que a gente faz com esse privilégio. Se a gente propõe chamar outros artistas pretos, propõe pensar numa diretora preta para essa cena, ou uma atriz preta, eu acho que é isso que está me provocando mais agora. Perfeito. Marconi? Eu tenho proposto nos espaços que eu venho conversando, sobretudo esse mês, eu vou tentar fazer isso, como é que eu posso explicar melhor? Mas eu tenho tentado não mudar a palavra resistência, mas incluir também a palavra existência, no sentido de a gente precisa compreender o que é para um povo, para uma pessoa negra, viver o tempo todo resistindo. Ter uma vida onde você só se preocupe em resistir. E eu tenho tentado que a gente não esvazie o sentido dessa palavra e que ela também possa nos trazer um tipo de compreensão de que a gente precisa existir. A gente precisa pensar também numa vida onde a gente possa ser movimentado pelo prazer. Eu quero ter a possibilidade de sentar numa mesa de bar para existir, para tomar uma cerveja. E não só esperar pelo momento em que eu vou precisar enfrentar uma ação racista, porque a gente é isso. Só para deixar. Então, a gente tem falado muito de resistência, mas esse é um dia para a gente se lembrar da existência, que é uma palavra super importante para o povo iorubá, por exemplo. Quando você pergunta para uma pessoa de uma etnia ligada à cultura iorubá, como é que você está? A pessoa diz moa. A pessoa diz assim, eu existo. Moa, eu existo. Então, esse dia, ele também precisa
que a gente possa entender o sentido da existência para um povo que continua sendo assassinado. Como é o caso da gente se acordar com a notícia, com os vídeos, com a gravação de um homem negro sendo assassinado dentro de uma grande loja, uma grande rede como o Carrefour, dessa vez em Porto Alegre. O Carrefour, aqui em Recife, manteve uma loja aberta com um funcionário morto dentro da loja. Então, a gente precisa estar o tempo todo fazendo lembrar de que nós somos existências. Isso eu acho importante. Então, esse dia, e eu falo de um lugar como Recife, onde a cabeça de Zumbi foi exposta numa praça pública. Eu falo de um lugar onde o quilombo dos Palmares chegava aqui, até perto do meu quintal. Então, é importante a gente falar da palavra existência também. Eu existo, Moa. Então, é isso que eu queria apontar. E, Dani, puxando esse gancho do papel da existência, e qual seria o papel da mulher na sua visão, nas artes, no teatro? Principalmente aqui em Manaus, né? Que é o lugar onde a gente está atuando agora também. Você que é uma artista que trabalha aqui, né, Daniele? O papel da mulher negra, preta, como você já citou. Sim, eu acredito que a gente tem um caminho grande a percorrer, como artista mesmo. Fico pensando também, assim, né, é inerente eu falar sobre a negritude e não falar também sobre gênero. Eu vejo que a gente está, aqui na cidade, a gente está começando a abordar mais questões femininas, mas não necessariamente que a gente precise abordar isso nos nossos trabalhos, né? Só da gente ter, por exemplo, a Emily dirigindo espetáculos aqui na cidade já é um lugar muito importante de ser colocado, assim. E da gente pensar também, né? Quantas mulheres na cidade estão dirigindo e tal, quantas mulheres negras estão dirigindo. Eu acho que esse lugar agora é de experimentação, de pensar que a gente tem questões muito profundas com relação a como a gente foi construído socialmente, né? Com relação tanto ao feminino quanto questões mais voltadas para a identidade negra, por exemplo, né? Por muito tempo, esses lugares foram negados para a gente e como isso se internaliza na gente. Eu não sei como é para ti, Emily, estar à frente de um trabalho, dirigir um trabalho com atores homens, mas eu acho que é bem por aí, assim, pensar em todas essas questões que foram construídas mesmo no nosso interior, de que talvez, quando a gente, por exemplo, assume uma liderança, né, a gente é tida como, não sei, ai, me escapou a palavra. Mas a gente vê uma diferença, né? Do homem para a mulher, né? Nossa, assim, gigantesca. Gritante. Muito. Eu dirijo muito ator homem, né? Então, assim, é muito complicado você sentir respeitado dentro desse ambiente, que é geralmente dominado por homens, né? Geralmente são professores, diretores, homens, né? Não mulheres. Então, quando eles chegam aqui, às vezes tem um bar, tem uma certa barreira, eu percebo, sabe? No meu modo de falar com eles, mas logo acho que eles também conseguem entender, né? Respeitar. Depende muito como você se posiciona também, né? Acho que os atores que trabalham comigo, por mais que no começo ainda tivesse um distanciamento, foi quebrando ali aos pouquinhos, né? Mas isso aí é muita conversa, é muito diálogo, né? Uma resistência nossa também, não é uma simples. resistência feminina, né? Eu sou professora de artes em escola particular. O professor de artes, o antigo professor, eu descobri acho mês passado que o salário dele era quase o dobro que eu ganho hoje. E isso me deu um choque. Eu perguntei, eu cheguei a questionar: ué, mas esse foi o salário que eu tenho, e o outro professor era esse valor. A disparidade salarial total, né? E aí isso, na hora, me chocou, sabe?
E ao questionar a secretaria, que é comandada por homens, me falaram assim, professora, mas sempre foi assim, os professores, tanto o antigo de geografia e a professora hoje de geografia, ele ganhava mais, porque ele não ia aceitar. Aí eu fiquei, nossa, então tudo e se isso você não aceitasse, né? O que poderia acontecer? Seria demitida? Né? Exatamente. Então, esse lugar de fala feminina é para todos, né? Para todas. É uma conscientização. E falando de trabalho, assim, voltada para essa temática, Dani, preciso falar, é um espetáculo seu, é isso? Sim, é um espetáculo que nasceu na graduação, né? Foi a minha montagem cênica, o TCC. E aí era um solo que eu já estava idealizando, que é de palhaçaria feminina. E aí eu escolhi como temática a solidão da mulher negra. E aí eu chamei o Jean Paladino para me dirigir. E a gente teve essa troca, assim. E aí, depois disso, a K Companhia tomou A K Companhia é a companhia que o Jean dirige e tal. E aí o trabalho está... E o texto é seu, Dani? Oi? Quem O assina a texto dramaturgia... é seu? Quem assina a dramaturgia sou eu e o Jean, assim. Eu fui colocando... A gente usou um caminho investigativo de escrever cartas, né? E aí eu ia escrevendo cartas sobre algumas vivências minhas da primeira infância, adolescência. E aí a gente foi experimentando e ele foi me ajudando a organizar. Legal. Pode falar. Pode falar. Não, é que essa obra, preciso falar, que ela falou sobre essa solidão, aí eu pensei, essa solidão, ela agrega essa parte do patriarcado, ou tem a ver com... O que tem a ver essa solidão? O que te move a falar desse tema? Qual é essa ênfase que tu pegou, esse gancho dessa solidão? O que é essa solidão? Eu acho que quando a gente vai falar sobre a construção de uma pessoa negra, e em específico da mulher, a gente vai falar que desde a primeira infância dela existem episódios de violências, né? Eu tenho microações que acontecem no espetáculo. Por exemplo, existe uma cena que gira em torno do cabelo, né? Que desde pequena o nosso cabelo é tido como um cabelo ruim, cabelo feio. Mas aí eu também eu preciso falar que esse local do meu discurso é de uma mulher negra, que sou, de pele clara, de um cabelo que hoje é mais aceito socialmente, porque ele é cacheado, ele não é crespo. E que mesmo assim, na minha primeira infância, eu sofri muitas violências na escola, com relação à minha avó, mas que eu também não a culpo, porque era uma forma que ela tinha de me proteger, né? De alisar o meu cabelo desde cedo. Então, são todas essas questões. Aí a gente vai, por exemplo, para a adolescência e tem o campo das amizades, né? Porque o racismo, ele atravessa, ele perpassa todas as nossas relações sociais, as relações afetivas, as nossas relações com as amizades, a nossa relação familiar, escolar. Então, existe também a questão, eu criei um arquétipo de uma figura, né? De uma amiga que eu tinha, que não era negra, que me colocava como a amiga legal para fazer piada. E aí eu sempre era amiga da turma, que era a engraçadinha. A escada, né? Como se fala. Sim, eu era tipo uma muleta. Então, tudo isso eu vou colocando no espetáculo, fazendo um território feito a giz no chão, né? E aí tem outras questões também, questões relacionadas à instituição igreja, as violências da igreja sobre os nossos corpos, igreja cristã, né? Deixa eu ver. Coloco também a questão da animação de festa. Eu vim da animação de festa, né? Quando eu era mais jovem, eu fazia eventos, e aí o lugar que nos é colocado não é o da princesa. É o lugar da palhacinha, é o lugar da bruxa, eu já fiz uma bruxa. Então, todas essas situações vão
nos atravessando e nos violentando durante toda a nossa construção enquanto indivíduo. Então, a gente tem que pensar nisso também. E aí eu faço um gancho lá para quando eu falei das diretoras negras, das diretoras mulheres, né? Todas essas relações, mesmo que o meu recorte seja diferente por ser mulher negra, uma mulher não negra também tem suas violências que vão refletir também no seu trabalho. E aí a gente tem que ter consciência um pouco disso para ver, né? Como o outro olha para mim, por que eu me sinto, às vezes, inferior, assumindo um lugar de direção, por exemplo. Se isso não foi construído ou isso se deu a partir dessas violências. Eu acho que é isso. Dani, muito importante esse tema que você está levantando sobre a solidão da mulher negra, porque o Marconi também, ele tem um trabalho desenvolvido em cima disso, né? Ele foi em 2016, se eu não me engano, Marconi, que você, a partir dessas provocações da solidão do homem negro, que você desenvolveu Luzir é Negro, né? Que foi dirigido pelo Rodrigo Dourado. Será que você pode falar um pouco como que você parte dessa pesquisa também no recorte daí, de Pernambuco, né? Recife, como é que você consegue falar da perspectiva do homem negro aí dessa região e falar um pouco como que está sendo essa construção da sua pesquisa, da construção de identidade de gênero dentro das religiões de matriz africana? Porque o Luzir é Negro, quando ele surgiu como tentativa de construção de um trabalho em 2015, eu estava achando muito estranho o fato de eu estar sem namorar há alguns anos. E também achava estranho de como as pessoas negras elas são tratadas. Há uma tendência em nos identificar como pessoas temperamentais, como pessoas difíceis, como pessoas intempestivas, que é outro recurso do racismo, né? Que é desabilitar a nossa capacidade de falar das coisas a partir da construção de uma identidade que as pessoas gostam de dizer, uma identidade muito irascível, brava e parará, é uma pessoa difícil de trabalhar, e na verdade a gente passa boa parte da nossa vida tentando falar. Então a gente precisa construir uma identidade muito aguerrida, porque senão a gente não consegue viver. Então eu percebia que existia um pouco uma tentativa de me colocar nesse lugar. E eu estava achando estranho, né? E aí eu lembro que eu pesquisando coisas, internet, eu vi uma entrevista da Djamila Ribeiro falando sobre solidão da mulher negra. E foi a primeira vez que eu vi alguém falando do racismo a partir de um viés da afetividade, que é uma coisa que a gente não costuma falar. Então eu percebia que eu estava sendo punido afetivamente pelo fato de ser um homem negro e pelo fato de ser de candomblé. E de ser essa religião onde as pessoas elas vão... O Brasil construiu uma série de imagens negativas relacionadas ao candomblé. Então, quando as pessoas se aproximavam de mim e percebiam que minha relação com o candomblé era a relação da minha vida, a minha vida, isso gerava uma espécie de distanciamento. Então, o Luzir é Negro ele surge como uma tentativa de olhar para o racismo também por esse lugar, se não este ser todo o lugar. Se eu vou falar de existência, se eu vou falar do campo dos afetos como um lugar que constrói uma existência, né? Então eu estou dizendo que o negro ele já nasce incompleto quando ele não consegue ter na família esse campo afetivo bem estruturado, quando ele não consegue na infância ter esse campo afetivo estruturado, porque nós temos uma escola extremamente racista. Quando ele chega na juventude, e aí ele não vai ser a pessoa que vai chegar na festa e vai ser paquerado como as pessoas brancas são. Então, e aí eu me lembro de outro fato recente, que é
a tal da entrevista do Matheus Massafera com o Gustavo Rocha, 2 youtubers, e o youtuber branco diz que quando ele quer pegar alguém, pegar um homem, transar com um homem, ele escolhe os negros. Mas para namorar, não. Aí ele sempre termina namorando com gente branca. Isso foi agora. Isso está gerando... a objetificação do corpo negro em seu mais mas isso é doido, porque são youtubers, são pessoas com milhões de seguidores. Isso está lá, isso está aí. Então, o Luzira Negra é um pouco esse lugar. Eu estou dizendo, gente, eu não acesso o afeto como uma pessoa branca acessa. Com certeza. Se você for olhar os registros em cartório de casamentos, pessoas negras se casam pouco, no sentido desse lugar do amor estabelecido como a gente entende. Então, isso é muito... Todo mundo tem direito. Né? Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer amar. Então, o Luzira Negro também falava um pouco disso, assim. E eu não entendia isso porque eu sou um homem gostosíssimo, inteligentíssimo, coisa espetacular, 43 anos, um corpo maduríssimo, de 21, maduro, lendo, mas eu não consigo engrenar o negócio, ou as pessoas têm expectativa de que eu engrene a partir de uma série de elementos que não me interessam. Então, aí eu sou uma pessoa difícil, evidentemente. Né? Claro, né? Mas é um pouco isso, assim. Aí tem uma hora que eu falo disso. A Dani falando dessa questão dos afetos, me lembro muito, assim. Isso é bem... tem muitas coisas do Luzira Negro nesse discurso também. Muito bom, gente. Assim, é muito pertinente esse tema, porque para quem não conhece ou não estuda, isso, quando se ouve, pode passar como algo que não é interessante, que não tem nada a ver com a sociedade, mas isso vem muito do racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, né? Eu fico imaginando que para uma mulher branca em um comando, em uma posição de poder, já é difícil, avalie para uma mulher negra em uma posição de poder, onde tem que dirigir homens, onde tem que confrontá-los, onde tem que discordá-los. Então, isso é um existir, resistir e persistir, né, em cima dessa sociedade. E voltando um pouquinho para o teatro, Dani e Marconi, a gente está vendo hoje um movimento muito forte de descolonizar o saber, né? Tirar dali da Europa, né? De pessoas brancas, a descentralização, principalmente falando do teatro eurocêntrico, e buscando também outras referências. E a partir dessa atitude, a gente vê aí que durante muitos séculos houve um apagamento de artistas negros, né? De diretoras, atores, iluminadores, atrizes negros. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco para a gente, assim, a importância de resgatar os artistas negros apagados por essa habitolado saber e persistência eurocêntrica de que na Europa tudo é novo, tudo é importante. Como que, a partir desses pensamentos, dessa atitude, porque essa é uma atitude muito importante, resgatar outros saberes de fazer teatral a partir de uma perspectiva africana, a partir de uma perspectiva indígena, né, dos povos originários. Eu queria saber que vocês pensam, podem contribuir para a gente a partir desses temas, dessas inquietações. Eu penso assim que resgatar talvez não seja uma palavra assim que no momento eu esteja tentando fazer. Eu acho que a gente tem que pensar nos nossos recortes daqui. O Preciso Falar, por exemplo, tem uma estética muito voltada
para as imagens que eu tinha na minha infância, por exemplo. Eu coloco muito a questão do quintal da minha avó, como eu me sentia nesse quintal, que eu ainda não tinha muito contato com o olhar do outro sobre mim. E aí eu não era, por exemplo, tida como tímida, eu era protagonista das minhas histórias. E aí eu acho que, pensando nesse lugar, nós artistas negros, né? Por exemplo, eu não tenho conhecimento da minha ancestralidade, né? De onde vieram os meus ancestrais. Mas eu acho importante a gente se reconhecer, pensar na nossa identidade. Eu falo aqui como mulher preta nortista, daqui de Manaus, e como que isso pode reverberar, por exemplo, no meu trabalho. Eu tive algumas questões que eu acho que são até importantes de ser colocadas aqui com relação à cor do nariz da minha palhaça, por exemplo. Eu assumi como posicionamento político mesmo, colocar o nariz preto, pensar, brincar com essa maquiagem, saindo desse lugar do vermelho, do estar corada, né? E até hoje, assim, eu brinco um pouco com a roupa, mas eu acho que ainda existe, por exemplo, quando eu vou fazer alguma oficina de palhaçaria com algum homem tido como mestre, colocado como mestre, eu sinto, às vezes, alguma dificuldade de me experimentar. Eu percebo que, por exemplo, mostrar mais o corpo incomoda. Então, eu acho que tudo isso é partindo de... A gente tem que caminhar devagar, mas pensar como que pode se estabelecer essas influências da nossa identidade no nosso trabalho. E eu acho bem complicado, assim. Não sei, eu acho que é isso. Eu gosto quando a Daniele diz que a palavra resgate ela é uma palavra que pode realmente soar perigosa, sobretudo, né, para ela, que é uma mulher de Manaus, que tem um teatro popular, que tem uma cena popular muito forte, né, Dani? Assim também como aqui em Recife. Ou seja, se o teatro popular, se as expressões populares são a base de uma série de expressões cênicas dos nossos estados, então essa base é uma base negra e indígena. Sim. Então a gente foi construído. Se eu aqui em Recife vi mamulengo, se aqui em Recife eu cresci dentro de maracatu, se aqui em Recife eu vi folguedos como cavalo marinho, que são todos atividades de base popular, isso é teatro negro. Sim. Em Manaus, isso é teatro indígena, ou negro e indígena. A gente não precisa resgatar o que a gente nunca... A gente não precisa ser resgatado do que a gente nunca deixou de ser. Né? A gente é esse teatro. Né? Então, eu gosto quando ela diz assim, não, eu não estou... Essa palavra resgate, porque parece que a gente foi outra coisa, e a gente talvez esteja aqui dizendo que a gente sempre foi isto que o Brasil não quis ver. Que o racismo não deixou a gente ver, né? Então, eu preciso... Hoje eu estou olhando para isso. Toda a base da cultura, basicamente aqui em Pernambuco, é popular, e se é popular é preto, gente. Não é o boizinho branco que mora numa cobertura aqui de Boa Viagem ou de Casa Forte, os bairros mais... Eles podem até querer fazer isso. Eles podem até fazer isso, e eles têm feito. Mas a base da nossa expressão cênica popular é de gente preta, de gente indígena. Os brancos que lutem. Não é os brancos que lutam. É isso mesmo. O Marconi, Dani, essa é uma provocação que eu queria levantar agora só dando aqui. Uma provocação também, eu estou preocupado com o meu horário. Como é que está aí? Já estamos terminando, é o último bloco. É o último agora, você levantou a questão
da cultura popular, e aqui em Manaus, no Amazonas, mais eu não sei se a Dani concorda, eu falei assim, não sei se ela concorda com Sim. o que eu falei. Falamos sobre a cultura popular. Aqui temos o Festival de Parintins e recentemente teve um debate muito pertinente e que causou um alvoroço entre saberes artísticos do que é a cultura popular e o que não é, que foi o uso de blackface na Mãe Catirina e o Pai Francisco. Para quem não sabe, Mãe Catirina é casada com o Pai Francisco, eles são da fazenda que querem matar o boi, a Catirina tá grávida, ela quer muito comer língua do boi daquele fazendeiro. E aí o Pai Francisco vai, mata, arranca a língua e entrega para a Catirina, e a partir daí surge o que a gente conhece hoje pelo boi de Parintins. Para quem quer conhecer mais, só dar um Google aí, tudo mais, para a gente não se alongar. E aí um dos jurados levantou na hora do debate, da apuração, essa questão de que se não fosse a Catirina, o desejo de Catirina de querer comer a língua do boi, não existiria o encanto, né? Não existiria a história. Se não fosse a partir do desejo dela, de uma mulher negra, né? O boi não existiria. E outra coisa que ele levantou foi por que os outros itens principais, como a sinhazinha da fazenda, a cunha-poranga, a rainha do folclore, são todas brancas, e justamente aquela mulher que representa e tem uma tamanha importância para a criação do festival, da história do boi, é uma mulher, só ela é uma mulher preta, ou às vezes não é preta, ela é pintada de blackface, assim. E aí se levantou um debate de, mas isso é cultural, isso veio lá da Europa, lá se fazia assim e tudo mais, que não sei o quê. Qual a visão de vocês em relação a essa visão de a cultura popular ainda está muito influenciada pela cultura europeia, vindo daí o blackface, a teimosia, o não querer mudar? Como que isso reverbera em vocês? Eu penso que é um pensamento. Eu acho que é um pensamento completamente reacionário, porque existe a questão de um imaginário acerca de figuras negras da nossa história, da nossa cultura mesmo, e que são colocadas de forma grotesca e exagerada. A gente sabe, por exemplo, que a figura do Mussum é uma figura muito, assim, de firmar mesmo estereótipos, sabe? Aquele homem que não tem muita capacidade intelectual, o bêbado, o malandro. E existe, até recentemente, tinha um personagem no Zorra Total, de um rapaz, que era completamente, assim, uma figura que até me lembra, às vezes, essa figura do boi. É Catirina o nome dela, né? Uhum. Eu não sei se vocês lembram, ele utilizava uma peruca bem exagerada, pintava a cara de escuro, colocava um nariz enorme. O Rodrigo Santana. Sim. E aí eu acho que essas questões estão muito presentes ainda, né? Nesse imaginário de criar estereótipos e coisas irreais para direcionar a figura de pessoas negras, sabe? Eu já falei, né, que eu falo de um lugar, de uma mulher negra de pele clara, privilegiada, por ter traços mais finos, entre aspas, mas a gente percebe, né, esse imaginário de criar concepções negativas acerca dos traços negros, por exemplo. E assim, eu vi um documentário que era sobre o riso, inclusive, que o Jean Willis fala: se a cultura ela muda no tempo e no espaço, por que a gente não pode pensar em possibilidades de mudança para essas questões que a gente está vendo que estão erradas
e que a gente está problematizando, a gente está alertando agora, né? Eu acho que sim, tem possibilidade de mudança, mas eu não tenho certeza se é para agora isso, porque aconteceu um dia, por exemplo, esse personagem do Zorra Total estava passando até um dia desse, e só agora que veio à tona, né? Vamos dizer assim, que foi chamada a atenção para esse caso. Eu acho que é isso. Ah, a Daniele respondeu tudo já. Me sinto contemplado. Primeiro que é isso, porque a gente acha que as coisas não podem mudar. É uma noção de que a cultura popular ela está presa no passado. Isso é uma bobagem. Cultura popular, tradição é transmissão. Tradição é trânsito, é passagem. A gente pode mudar. A gente tem, aliás, a gente só está aqui porque a gente precisou mudar muito. Então não se justifica que a gente, tendo possibilidade de abrir esse diálogo, não fazer porque não. Eu acho que a gente tem várias camadas aí, sabe, Cairo? Várias camadas. Eu não tenho nem condições de entrar nelas agora para a gente entender. Nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente acessar o texto da Eliane Brum, chamado, acho que o texto é "No Brasil, o melhor branco só será no máximo um bom senhorzinho", que é sobre o debate da blackface dentro de um teatro do Espaço Itaú, em São Paulo. Quando um grupo de pessoas negras foi lá e parou o espetáculo, que tinha um blackface sendo feito por uma companhia de teatro de gente branca, de gente de classe média. Sim. Que se utilizava do blackface para promover isso que Daniele está dizendo. Isso é uma coisa. Outra coisa são expressões populares que se utilizam de pinturas de rosto para se tornarem mais visíveis em certos locais, com pouca iluminação, com parará. Tem uma série de elementos aí que eu não tenho nem condições de agora... Sim. Mas nesse texto tem tudo. Mas o que eu estou dizendo é o que Daniele disse. A gente não tem por que manter certas visões estereotipadas, estereótipo, estéreo, aquilo que não faz nascer novas coisas. Estereótipo é isso. É aquilo que fica aprisionado, estéreo. E a cultura popular não é estéreo. Então a gente não pode ficar com esse milindre de não, se a gente tem condições de dizer, não tem mais condições de falar de mulher desse lugar, gente, que a gente costumou falar. Não tem mais condições de a gente ficar dizendo que mulher não pode bater tambor, que a gente sabe que isso foi construído no passado para evitar que as mulheres chegassem a certos lugares, dentro do candomblé, por exemplo. Então, essa ideia de que vai ferir a tradição, o que fere a tradição é ela ficar estagnada. Isso fere a tradição. Ela não acompanhar seu tempo, ela não se tornar um lugar de diálogo, da contemporaneidade, sabe? Então, nesse sentido, eu tenho pensado nisso, assim. Para a gente, é isso. Nesse debate, o cara vai explicar como é que algumas expressões populares se utilizam da pintura corporal para se tornarem mais visíveis ou para... Mas Daniele trouxe uma outra coisa. Ao longo da humanidade, por exemplo, a figura do diabo foi sendo construída como um homem negro. Ao longo do caminho iconográfico do diabo, o diabo foi se assemelhando ao homem africano. Só que o diabo não é uma entidade africana, a gente nem fala, nem sabe desse rapaz. Mas por que a humanidade resolveu tornar o diabo um homem negro, que era uma forma de fazer isso que Daniela está dizendo, que ela disse. É importante agregar ao povo negro características negativadas, grotescas, irracionais, de gente que só pensa com o estômago. Isso é outro debate, tá? Para a gente não ficar falando de coisas sem poder aprofundar. Então, mas Daniele falou
Mas foi super relevante o que Mas vocês dois falaram agora. Muito, muito. Estou muito feliz com esse debate, gente. Essa conversa, né? Que é um bate-papo, na verdade, aqui entre a gente, entre mim, Sandra, o Cairo, o Marconi, a Daniele, e todos vocês que estão aí nos assistindo, né? Que vão poder acessar esse nosso bate-papo hoje. Cairo, eu já posso puxar o encerramento? Vamos ter que encerrar, gente. Nosso tempo já estourou. Precisamos encerrar. Deixa eu logo me despedir aqui também. Marconi, muito obrigado pela disponibilidade. Foi muito importante tudo que você falou também. E com certeza quem for assistir, quem estiver assistindo agora, vai se ligar, pelo menos, um pouco do que está acontecendo. Que não existe um mundo preto e branco, existem muitas coisas em cima disso. Eu queria que você pudesse agora agradecer também e deixar o seu contato para a gente, como é que a gente pode buscar o seu contato. Depois final, né? Alguma coisa e também queira falar. Isso. E só deixar aqui também registrado a presença da Dani também, muito maravilhosa que você falou, muito pertinente. Eu acho que as mulheres, as crianças que talvez forem assistir isso aqui vai querer também ser uma Dani, querer ter a sua representatividade. Eu queria depois que você também, assim que o Marconi falasse, ou pode ser agora ou depois vocês decidem, fica melhor, tá? Deixar o canal de contato. Dar a última palavra. Então, deixa o contato pra gente de você, uma palavra de agradecimento para quem tá nos assistindo, nos escutando, e é isso. Não, vou deixar. É isso. Eu tô lá no Instagram, @marconi.bispo, Marconi com I, no Facebook, Marconi Bispo. É uma honra para mim estar diante de uma palhaça negra. A gente não pode esquecer que o mundo da palhaçaria também reproduz o racismo. A gente tem pouquíssimos palhaços negros, palhaças negras ao longo da história, ou tem menor quantidade, ou a gente não fala sobre isso. Daniele pode falar muito melhor sobre isso. Assim. Então, basta a gente olhar os grupos de palhaçaria no Brasil, a gente vai ver a grande quantidade de pessoas brancas, como palhaços, como clowns e tal. Enfim, então é uma honra para mim estar diante de uma palhaça negra. Tenho uma grande amiga aqui de Pernambuco, que é uma palhaça negra macumbeira, que é a Keké. Qual é o nome dela? É a Raquel, no Facebook é Raquel Keck Querubina. Ela é uma palhaça negra, ela é iniciada no candomblé, tem toda uma pesquisa sobre palhaçaria negra, africana, tem pesquisado isso, tal. Acho que vocês precisam se cruzar, se conhecer. Ela é uma filha de Oiá, filha de Ançã, ela é de candomblé e é palhaça, e tem discutido esse lugar da palhaçaria a partir desses elementos aí. Então, muito obrigado, tá? E vamos continuar se falando aqui. Perfeito, Marconi. Dani, com você agora. Para mim também é uma honra esse debate. Eu aprendi muito com você. Essa é a parte mais legal, né? Que a gente dialoga e isso vai nos alimentando, né? Também ouvindo o outro nos alimenta. Os meninos também, muito obrigada por ter me convidado. Eu estou no Instagram, @daniele.lima_. E sigam a coletiva de palhaças também e a Companhia de Artes Cênicas, que eu faço trabalhos por lá. E é isso, eu tenho só a agradecer, foi muito legal, muito divertido. Obrigada. E é isso. Obrigado, viu, gente? Amor, eu vou matar. Eu achei que dava